E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de eletrônica digital, hoje nós vamos trabalhar a simplificação de expressões utilizando o mapa de Carnot. Para começar, nós vamos trabalhar apenas o mapa de Carnot de 2 e de 3 variáveis. Na próxima aula nós vamos ver o mapa de 4 variáveis. Então, o mapa de Carnot ele é utilizado quando você precisa simplificar expressões que vão nos auxiliar a estudar os codificadores, decodificadores, contadores síncronos e também projetos que foram feitos a partir de expressões lógicas que se constituíram onde as expressões têm sempre o mesmo número de variáveis, ou seja, cada termo tem o mesmo número de variáveis. Quando você tem uma estrutura que trabalha com duas variáveis, então você pode utilizar o mapa de Carnot de duas variáveis. O mapa de Carnot de duas variáveis ele tem 4 posições possíveis, ou seja, 2 elevado a 2 dá 4 posições. Como nós podemos observar nessa tabela aqui. Então, nós temos a posição 0, a posição 1, 2 e 3. Nós temos aqui as 4 combinações possíveis. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Ou seja, A barra e B barra, A barra e B, AB, AB barra. Então, o mapa ele tem esta visão, ou seja, eu tenho 4 posições, eu tenho um momento onde eu tenho a variável A, ou seja, em 2 e 3 eu tenho a variável A, em 0 e 1 eu tenho A barrado. Em 0 e 2 eu tenho B barrado e 1 e 3 eu tenho B. Então as posições ficam assim, A barra, B barra. Então a combinação de A barra, B barra. Então a gente brinca como se fosse a batalha naval. Linha A, coluna B. Então linha A barra, coluna B barra. Então dá a posição A barra, B barra. Linha A barra, coluna B, A barra B. Linha A, coluna B barra, AB barra. E linha A, coluna B, A e B. Se nós viermos aqui nesta combinação, então A barra B barra é 0. Então A barra B barra, 0. A barra B, 1. A barra B, 1. AB barra, 2. AB barra, 2. AB, 3. AB, 3. Então, a gente tem esta combinação de posições que tem a ver com a posição referenciada de linha e coluna na representação do mapa. Agora, o que a gente pode fazer depois que a gente transcreve as funções que a gente tem na nossa estrutura, que a gente pretende simplificar? Então, o primeiro elemento que nós podemos trabalhar quando nós temos mapas de duas variáveis são as quadras. As quadras simplificam duas variáveis, ou seja, se todos os elementos do meu mapa estão em nível lógico alto, ou seja, se todas as combinações são verdadeiras, então eu posso fazer uma quadra, ou seja, unir os 4 termos e simplificar todo mundo. Então, essa simplificação resulta em sim, ou seja, todas as condições são verdadeiras. Consequentemente, é sempre verdadeiro. Eu não dependo das minhas entradas para tomar essa decisão. Então, quando eu consigo sinalizar quadras, eu consigo eliminar duas variáveis. E se eu consigo eliminar duas variáveis e o mapa é de duas variáveis, consequentemente a resposta final é tudo verdadeiro, ou seja, é sempre verdade. Mas nem sempre eu vou cair numa circunstância tão interessante onde eu tenho todas as combinações possíveis. Então eu também consigo simplificar quando eu tenho duplas. Então quando eu consigo sinalizar as duplas, eu também consigo fazer um processo de simplificação. Então aqui nós podemos ver as possibilidades de duplas que nós temos quando nós temos duas variáveis presentes no sistema. Então eu posso constituir esta dupla, esta e esta. O resultado dessa primeira dupla é todo o processo de simplificação acontece
Quando a variável que você tem presente no sistema, ela varia. Ou seja, você tem presente na dupla a variável A e a variável A barrado. Ou você tem presente na dupla a variável B e a variável B barrado. Nestes momentos, você consegue simplificar a expressão. Quando você só tem A barra, ou só tem A, ou só tem B barra, ou só tem B, então essa variável aqui mantém, ou seja, aqui vai resultar do processo de simplificação. Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui, olha. Essa dupla eu tenho A barra, B barra e AB barra. A variável B barra, observe, ela não variou, ela continua igual em ambos os casos, mas a variável A mudou. Aqui ela é A e aqui ela é A barrado. Então, neste caso específico, a variável que será simplificada é a variável A. Sobra só a variável que nós temos aqui, que neste caso é B barrado. Então, esse primeiro caso, o resultado é B barra. Já no segundo caso, nós temos aqui esta dupla. A variável A, eu tenho A barrado e A, e eu só tenho B. Então, neste caso, também a variável que varia é a variável A. Então, ela vai ser eliminada. Sobra a variável B. Então, nesse segundo caso, o S é igual a B. No terceiro caso, a dupla já está no sentido horizontal e não no sentido vertical. Então, nesse caso específico, nós temos aqui, olha, A barrado e B barrado, A barrado e B. Então, A se mantém constante, ó, A barrado, A barrado. E B varia, B barrado, B. Consequentemente, a variável B será eliminada, sobra só A barrado. E no último caso, como nós podemos observar, também no nível horizontal, nós temos A e B barra, A e B. O A não varia, mas eu tenho B barrado e B. Então, a variável B é eliminada, sobra só a variável A, porque eu tenho A sem barra dos dois lados. Então, no caso 4, eu tenho A. Agora, quando eu consigo fazer essas duplas? Quando eu tenho posições em nível lógico alto, ou seja, em 1. Nós vamos ver um exemplo disso. Então, vamos exemplificar para que a gente entenda melhor o funcionamento do mapa de Carnot. Então, eu tenho aqui uma expressão. Simplifique a expressão abaixo. Podemos observar que eu tenho aqui uma combinação de A e B em variadas posições, que foi resultante de um projeto que a gente tenha trabalhado na nossa estrutura. Então, eu tenho S é igual a A e B barra, ou A barra e B, ou A e B. Então, nós vimos que o mapa ele tem posições pré-definidas, ou seja, o mapa tem esta combinação de posições pré-definidas, como nós podemos observar. A barra, B barra, A barra, B, A, B barra, A, B. Então, onde eu encontro estas posições, eu coloco em nível lógico alto. Então, vamos lá? A e B barra. Então, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B barra. Então, esta posição aqui, ó, é A e B barra. Tá lá, não tá? Então, eu venho aqui e coloco 1. Ou A barra e B. Então, a barra está aqui em cima, B está aqui. A barra e B está aqui. Então, nessa posição eu vou lá, coloco 1. E por último, ou A e B. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. A, B, coloco 1. Eu não tenho todas as posições, ou seja, se eu tenho duas variáveis, eu tenho 4 combinações. Mas a expressão só nos mostra 3. Consequentemente, não existe aquela posição no projeto que nós estipulamos. Então, quando não existir a posição, eu venho aqui e coloco 0. Eu não tenho essa posição. Ok. Nós vimos que a primeira tentativa é que a gente procure quadras. Ou seja, nós devemos encontrar quadras, 4 elementos em 1. A gente consegue isso no nosso exemplo? Infelizmente não. Por quê? Porque nós temos uma posição aqui que ela é igual a 0. Se nós não temos como fazer quadras, nós temos que ir para as possibilidades das duplas.
As duplas possíveis são estas: duplas horizontais e duplas verticais e duplas horizontais. Então vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho aqui uma dupla vertical, então eu posso fazer uma dupla aqui. Ainda sobra algum elemento depois que eu fizer a dupla? Então eu fechei a dupla aqui. Sobra ainda algum elemento? Sobra esse elemento sozinho. Então todas as vezes que um elemento não foi utilizado e ele precisa ser utilizado para gerar um processo de simplificação, então nós podemos fazer outras componentes. Ah, mas e esse elemento aqui? Ele já foi usado. Não tem problema. Um elemento pode ser usado mais de uma vez, desde que ele vá fazer uma associação com um elemento que não foi usado ainda nenhuma vez. Então ele não pode fazer associação com elementos que já foram usados, porque aí você não estaria simplificando, você estaria complicando o seu projeto. Então o nosso objetivo é encontrar quadras e duplas, no caso duplas, que vão permitir que você gere simplificação, ou seja, o menor número de expressões de saída. Quando eu gero essa dupla, a dupla 1 aqui, ó, que é uma dupla vertical, esse elemento 1 ainda se encontra separado. Consequentemente, nós podemos também fazer uma dupla com este elemento, simbolizando então duas duplas. Ok, nós temos aqui a dupla 1 e nós temos aqui a dupla 2. Isso quer dizer que meu sinal de saída vai ser 1 ou 2, ou seja, a combinação deste elemento com este elemento. Como é que nós vamos então poder chegar a essa expressão? Então nós temos que pegar a primeira expressão 1 e verificar o que tem contido nela. Então ela tem dois elementos em B, então B não varia. E ela tem um elemento em A barrado e um elemento em A. Então essa barrinha aqui nos auxilia a verificar que ela corta ao meio a nossa dupla. Se ela corta ao meio a nossa dupla, isso quer dizer que nós temos um elemento em A barrado e um elemento em A. Então a variável A será eliminada. Sobra só a variável B. Então no caso, a expressão aqui é B. A barrado, aqui no segundo caso, nós temos aqui uma relação da expressão que muda. Então, no caso, a mudança dessa expressão aqui pressupõe que a gente tem A nas duas posições. E olha aqui, corta ao meio, tá vendo? Então, se corta ao meio, então nós temos aqui a expressão B barrado, e A simboliza só essa expressão. Então, o resultado de 2 é A. Então, 2 da A e 1 da B, como nós podemos observar aqui. Então, houve uma inversão aqui no sentido, mas simplesmente para simbolizar A primeiro e B primeiro, mas 1, que é esse elemento aqui, simplifica a variável A, então 1 da B. E 2 simplifica a variável B da A. Então, nesse caso, nós temos A ou B como resposta da simplificação dessa expressão toda. Então, essa expressão toda pode ser simbolizada apenas por A ou B, e ela teria o mesmo significado lógico na sua expressão. Existe também um mapa de 3 variáveis, ou seja, quando nós temos 3 variáveis de entrada, então nós queremos chegar a uma expressão que vai representar esta condição. Então, com 3 variáveis, nós temos 8 combinações possíveis, ou seja, nós temos a combinação que vai de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Então, 8 possibilidades. Então, o mapa ele tem uma variável a mais, ou seja, ele cresce de tamanho, lógico, porque nós temos uma quantidade, uma combinação maior. Já quando a gente trabalha o mapa de 3 e o mapa de 4 variáveis, vai haver uma alteração nas posições. Isso se deve à ideia de que o mapa de Carnot ele é baseado num código chamado código Gray. É um código que só varia uma posição por unidade. Esses códigos nós vamos estudar em aulas mais à frente, e depois eu vou voltar a trabalhar esse conceito de que
há uma única mudança de estado de uma variação para outra. Mas o código utilizado para a representação dessa tabela é o código BCD 8421. Então, neste caso específico, há uma variação de posições entre o código BCD e o código Gray. Isso faz com que as posições observadas aqui não sigam uma ordem pré-definida, igual a gente viu no exemplo anterior. Então, até começa em ordem 0, 1, 2, 3, mas aí já vai para 6, 7 e volta para 4 e 5. Então, há uma mudança porque há uma relação de construção do mapa de Carnot que é baseado no código Gray e não no código BCD, que é o código que a gente usa para originar esse mapa que a gente utiliza nos nossos projetos. Então, nesse caso específico, nós podemos observar aqui A barra, B barra, C barra, posição 0. A barra, B barra, C, posição 1. A barra, B, então essas quatro combinações aqui são B. A barra B, C barra, 2. A barra BC, posição 3. Já a posição, esta posição aqui, ela é dada por A, B, C barra. O A, B, C barra se encontra aqui, tá vendo? A, B, C barra. A, B, C barra. Então, ele é a posição 6. Então, nesse momento aqui, nós temos a posição 6. Aqui já é A, B, C, que é a posição 7. Aqui, A, B, C. E aí, nós voltamos aqui, A, B barra, C barra. A, B barra, C barra. E a posição 5, A, B barra, C, que é a posição 5 aqui do nosso projeto, como nós podemos observar nessa tabela aqui embaixo. Com o mapa de 3 variáveis, nós ganhamos mais uma possibilidade. Nós podemos constituir o que a gente chama de oitavas, ou seja, 8 elementos em nível lógico alto, ou todas as combinações possíveis das nossas entradas de dados. Quando isso ocorre, parecido com o caso que nós vimos no anterior, quando nós temos duas variáveis, nós esgotamos as possibilidades das variáveis de entrada, então, consequentemente, se todas as nossas entradas ou as nossas combinações de entrada são iguais a 1, então a resposta de saída também é sempre verdadeira. Então, não há condição de saída que não se torne verdadeira. Então, a primeira tentativa é que a gente constitua as oitavas. Se nós não conseguirmos conquistar oitavas, nós vamos tentar conquistar as quadras. E aí nós temos essas 6 combinações possíveis que representam as 6 combinações de entrada. Nós já vimos anteriormente que a quadra, ela simplifica 2 variáveis. Como nós temos 3, vai sobrar uma variável. Então, existem 6 combinações possíveis. A barrado, B barrado e C barrado. E estão aqui expressos nessa figura ao lado todas as quadras possíveis que nós podemos sinalizar. Então, a primeira quadra é essa, toda representada aqui na nossa na vertical. Então, nós temos aqui toda uma combinação vertical. Essa primeira quadra, eu tenho a variação da variável A e eu tenho a variação da variável B. A única variável que não varia é a variável C barrado. Então, observe aqui, C barrado, C barrado, C barrado, C barrado. Então, é a variável que sobra. A outra seria esta aqui, toda a combinação expressa nessa relação de C. Então, a variável C é a única que não varia. Consequentemente, C é o resultado final da simplificação. Agora, eu tenho essa quadra aqui, representando a variável A barrado. A barrado, A barrado, A barrado, A barrado. É a única variável que não varia, então ela é simplificada. Ao invés de ir para 4, eu vou para 5. Então, eu tenho aqui, todo mundo em A. A, 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 A. Então, a 5 sobra A. A 4, eu tenho todo mundo em B. Então, eu tenho B, B, B e B. Então, eu tenho a representação de B.
A mais complexa de analisar é a B barrado. O mapa de Carnot ele é formado por uma figura de uma esfera. Só que a gente planifica essa esfera. Isso quer dizer que a gente vai abrir essa esfera e constituir ela planificada e como se ela representasse através de um diagrama. Então, se nós observarmos, eu tenho aqui B barrado e eu tenho aqui B barrado. Vocês observaram que, olha, C está sempre no mesmo plano, C barrado no mesmo plano, A barrado no mesmo plano, A barrado no mesmo plano, A no mesmo plano. O B está no mesmo plano, como nós podemos observar. Mas o B barrado, ele é a união desses 4 termos de cima com os 4 termos de baixo, como nós podemos observar. Então, eu tenho B barra, B barra, B barra, B barra. Então, é possível fazer uma quadra usando esses 2 elementos de cima e os 2 elementos de baixo. Então, quando a gente faz essa quadra, sobra só a variável B barrado, como nós podemos observar aqui na posição 6. Mas nós temos oitavas, quadras, e nós vimos que no mapa de 4 variáveis a gente também podia fazer duplas. Então também é possível trabalhar a composição das duplas quando nós temos um mapa de 3 variáveis. E aí nós caímos nestas possibilidades que nós podemos observar. São 12 possibilidades de estabelecer duplas nesses processos. Então a primeira que nós podemos observar aqui, eu tenho as 2 pontas de cima. Então, a variável que varia aqui é a variável A, ó, A barrado, A. Então, sobra B barra, C barra, como nós podemos observar. Já do lado de cá, nós temos B barra, C nos 2, e A barra e A. Então, a variável A é eliminada, sobra B barra, C, usando as extremidades, ou seja, a composição de B barra, igual nós vimos no slide anterior. Agora, nós temos as expressões mais visuais. Então, esta dupla aqui é extremamente visual. Então, nós temos aqui A barra e C barra que não varia. Então, a variável B vai ser eliminada. Aqui nós temos A barra e C que não varia. A variável B variou, vai ser eliminada. Aqui nós temos B, C barra, que não varia. Varia a variável A, então a variável A será eliminada. Nós temos aqui BC. A variável A varia, ela vai ser eliminada. Nós temos aqui a composição de A, C barra. A variável B varia, vai ser eliminada. Nós temos aqui a composição de A e de C. A variável B varia, ela vai ser eliminada. As outras 4 combinações são combinações nas horizontais. Então, nós temos aqui a composição de A e B barra que não varia, varia a variável C, então C vai ser eliminado. O A e B não varia, desculpa, A barrado B não varia, varia C, C barrado. Então, C barrado, C varia, consequente ela vai ser eliminada, sobra A barra B. Aqui nós temos A e B, a variável aqui é C barra e aqui é C, então C vai ser eliminado, sobra A e B. Aqui eu tenho AB barra e eu tenho C barra aqui e C, aqui eu também tenho AB barra. A variável C vai ser eliminada, sobra AB barra, como nós podemos ver. Então, aqui estão as 12 combinações possíveis no processo de simplificação. Agora, vamos ver num exemplo como é que a gente utiliza o mapa de Carnot quando nós temos 3 variáveis. Então, nós temos uma expressão aqui que a gente deseja simplificar. Então, nós temos, ela é composta por A barra, B barra, C barra, ou A barra, B, C, ou ABC barra, ou ABC, ou AB barra C barra, ou AB barra C. Então, nós temos que encontrar essas posições e no lugar a gente coloca 1. Então, A barra, B barra, C barra, está aqui. Então, a gente vem aqui e coloca 1. A barra, BC. Então, aqui eu tenho A barra, BC, coloquei 1.
eu tenho ABC barra, ABC barra, coloco 1. ABC, ABC, coloco 1. AB barra C barra, AB barra C barra, coloco 1. AB barra C, AB barra C, coloco 1. Agora eu tenho que tentar a primeira opção, que são as oitavas. Eu tenho 8 elementos em nível lógico alto? Infelizmente não, porque eu tenho 2 termos aqui em 0. Então eu não posso estabelecer oitava. Aí eu vou para a possibilidade das quadras. Então eu tenho 4 elementos uns, como nós podemos observar aí na parte de baixo. Então onde nós simbolizamos como sendo 1 aqui, ó. Eu tenho 4 elementos uns, então eu posso fazer aqui uma quadra. Eu agrupei todos os elementos? Não, ainda fica faltando esse elemento e ainda falta esse elemento. Eu não consigo fazer quadras ou outras quadras com esses elementos. Então, como eu não consigo, eu tenho que partir para as duplas. Então, esse elemento aqui tem um elemento 1 logo abaixo, então eu posso fazer uma dupla desse elemento. Ah, professor, mas eu estou usando ainda esse elemento aqui, não tem problema. Por quê? Porque como esse elemento está só, eu posso reutilizá-lo. E esse elemento também ficou sozinho. Então nós vimos que há a possibilidade da dupla que encontra esse elemento com o elemento de baixo. Então nós fazemos uma dupla porque esse elemento e esse elemento pertencem a B barrado. Então nós vamos fazer uma dupla aqui. Nós sabemos que uma quadra é capaz de eliminar duas variáveis, e as duplas são capazes de eliminar apenas uma variável. Então, a nossa quadra, que nós simbolizamos como sendo 1, aqui, ó. Então, 1 é a nossa quadra. Então, ela tem essas 4 variáveis. Nós temos que encontrar o que não varia. Então, todas as 4 variáveis estão em A. Eu tenho 2 variáveis em C barra, 2 em C. Então, a variável C vai ser eliminada. Eu tenho 2 em B e eu tenho 2 em B barra. Então, a variável B também será eliminada. Sobra só a variável A, como nós podemos observar. Então, 1 simplificado da A. Já a 2 é esta dupla aqui, ó. Eu tenho uma variável em A e uma variável em A barra. A variável A vai ser eliminada. Eu tenho as duas em B e eu tenho as duas em C. Então, sobra B e C. Esta dupla aqui, ó, eu tenho uma em A barrado, uma em A. Então, a variável A vai ser eliminada. Eu tenho as duas em C barra e eu tenho as duas em B barra. Consequentemente, sobra B barra e C, como nós podemos observar. Ao final da aula, nós vimos como utilizar o mapa de Carnot, quais são as combinações, as posições possíveis, quais são os elementos que nós podemos agrupar para gerar os processos de simplificação, trabalhando o mapa de 2 e de 3 variáveis. Na próxima aula, nós vamos ver o mapa de 4 variáveis.